Dito isso, vamos à política. Vamos de olho em Brasília com Renato Dias. Bom, boa tarde, Renato, de olho em Brasília, mas antes de olho na apuração norte-americana, que está todo mundo atento. Eu acabei de narrar agora para você que a equipe eleitoral do Donald Trump está dizendo que está entrando com mais processos judiciais na apuração da Pensilvânia e Nevada, e o chefe da campanha, o Bill Stephen, diz o seguinte: olha, o Trump está vivo e muito bem em relação à disputa. Ele acha que o Trump acaba sendo eleito presidente até a noite de sexta-feira. Haja coração, Renato. Pois é, João, muita emoção, muita indefinição nessa eleição, né? Começou, antes da eleição, todo mundo achava que ia ser uma barbada para o Joe Biden, né? Todo mundo, a imprensa, os institutos de pesquisa, que mais uma vez erraram. Quando começou a apuração, mudou tudo, todo mundo achou que o Trump ia ganhar, parecia que esse era o cenário sem muita contestação, e, de repente, pararam a apuração, e quando voltou, o Joe Biden passou a liderar aí novamente as casas de apostas, chegaram até já dizer que já estava liquidada a fatura, mas, João, a gente está vendo aqui, analisando os mapas e acompanhando as apurações, e também essa questão judicial, né, que não é bem assim, ainda não acabou. Eu mandei ontem um mapa aí para o pessoal da produção mostrando essa apuração, e eu vou tentar mostrar aqui o que é que está pegando, do que está dependendo o final desse resultado. João, se a gente tiver aí o mapa na tela... Vamos botar? Tá aí. Só que isso é de ontem, né, Renato? Ontem estava 227 para o Biden contra 213 para o Trump, mas agora o Biden deu uma puxada. Depende, aí é que está. Porque se você olhar ali o Arizona, que é do lado esquerdo, você vê que tem dois estados ali que estão cinzas, né? É Nevada um pouco mais acima e o Arizona ali mais embaixo do lado esquerdo. O Arizona, muitos canais já estavam, muitas pesquisas já estavam dando como vitória para o Biden resolvido, que são 11 delegados, né? Acontece que ainda não acabou a apuração lá e existe a teoria que o Trump vai passar quando voltar a contar os votos, porque seriam de regiões onde ele teve muitos votos. Então, o Arizona, que em muitos lugares já estaria ali de azul, que é a cor do Biden, voltou a ficar cinza, ou seja, está em jogo ainda esse estado que representa aí 11 pontos nessa corrida aí até os 270 delegados. Nevada também está bem no início a apuração, ou seja, o Trump está um pouquinho atrás, só 8 mil votos atrás ele pode virar, e quando a gente vai ali para o Nordeste, né, americano, ali Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, é onde está a maior disputa judicial. Existem muitos relatos de fraude nessa contagem, existem já provas, João, de que mortos votaram, ou seja, pessoas com 118, 120 anos, todos coincidentemente votando para o Biden. Então, o que se diz aí nos bastidores é que a equipe do Trump está reunindo essas provas para poder contestar depois judicialmente. Esses estados ali de cima são aqueles em que ele vinha liderando muito bem, de repente parou a contagem dos votos, e quando voltou você teve 100 mil votos, todos eles de uma vez para o Joe Biden e nenhum único para o Trump, então isso ficou muito esquisito, e essa, João, é uma das vantagens. O pessoal reclama muito do sistema de votação americano, que é cédula escrita, voto pelo correio, mas pelo menos quando você tem uma suspeita, você consegue investigar e, quem sabe, provar se houve ou não fraude. A gente tem um sistema eletrônico, né, das urnas eletrônicas, o resultado sai rapidinho, isso é muito bom, mas você tem que acreditar naquilo, não tem como contestar, porque não existe cédula, não existe nada para você dizer, olha, está certo ou está errado. Sai o resultado, você tem que dizer amém e pronto. Então, tem as vantagens e desvantagens de cada sistema, né? Olha que duas boas informações que chegaram agora há pouco. Além dessa posição aí do chefe da campanha do Trump dizendo que ele vai ser eleito até a noite de sexta-feira, você fica assim numa ansiedade. Olha essa última aqui, a apuração parcial na Pensilvânia mostra Trump com 50,4 contra Biden, 48,3 na Pensilvânia. E ali tem delegados, são 20 votos do colégio eleitoral, hein? A Pensilvânia é essencial, ele tem que ganhar a Pensilvânia de qualquer jeito, mas é difícil até dizer quantos votos faltam, porque os votos vão aparecendo do nada. Como a votação lá não é obrigatória, você não sabe quantos realmente faltam para apurar, né? E na Pensilvânia existe ainda a discussão de que votos foram entregues após a data limite. Essa é a briga principal da campanha do Trump, dizendo que esses votos não podem ser considerados. Por isso que ele diz,
todos os votos legais devem ser contados. Os ilegais, não. Tem outros sintomas aqui, João, de fraude. Uma participação recorde da população em alguns condados, né, em algumas regiões. 89% das pessoas votando, quando o recorde anterior era no máximo 73%. Vamos lembrar que o voto lá não é obrigatório. Ou seja, essa diferença de muita participação leva a crer que o pessoal colocou votos ali de pessoas que não efetivamente votaram, mas foram utilizadas para colocar essa maior vantagem para o Biden. Ele está chegando, João, a ter mais votos que o Obama. O Obama foi aquele fenômeno, né? Todo mundo gostava dele, aquela figura simpática. E o Joe Biden, que é um cidadão bem menos popular, né? Já tem mais votos que o Obama. Então também é meio esquisito. Algumas cidades, João, pelo que estão dizendo, houve mais votos do que eleitores registrados. Também outro indício claro de fraude. E em muitos lugares também eles não estão conferindo as assinaturas dos eleitores. A justiça falou, não precisa conferir, se tiver lá o nome, tudo os dados, pode contar votos. Todos esses votos, como a gente diz, sempre para o Joe Biden. Então, enfim, tem que acompanhar esses resultados, ele tem que ganhar na Pensilvânia, teria que virar no Arizona, que está acabando, mas existe essa chance, e ainda tem Nevada também que está em aberto, tem muito voto para ser contado ainda, fora a questão judicial. Então, não acabou ainda, existe ainda uma chance desse resultado ter uma nova reviravolta. Enfim, está na reta final, né? Faltam 6 votinhos só para o Biden, né? 243, não, 260. Faltam 6 se você contar que ele ganhou o Arizona. Ele não ganhou ainda. Então, mas se tiver uma virada, essa conta já muda, aí é que tá. Então na verdade, 243 a 214. Esse é o número final. E o advogado da equipe do Trump, o Jason Miller, está dizendo o seguinte, que eles querem ter acesso às cédulas que foram apuradas lá na Pensilvânia. Eles querem confirmar tudo isso que você relatou aí. Eles estão dizendo que não estão tendo acesso às cédulas, não estão conseguindo fiscalizar a apuração. O Twitter, toda vez que o Trump escreve alguma coisa denunciando isso, dizendo que está havendo coisas erradas, o Twitter censura essa informação, coloca que existe ali uma má informação, né? Aquela coisa que a gente já falou muito aqui da liberdade de expressão, que é sempre para o mesmo lado. Então, também está havendo essa censura em relação às reclamações do sistema de apuração. Então, o jogo é pesado, João. A gente Mas olha vai ter essa. que acompanhar e pescar. Agora chegou a última também da Reuters, dizendo que Wall Street, o mercado financeiro, que é o centro do mercado financeiro do mundo, salta com a perspectiva de um Congresso a favor do Trump. O Senado bloquearia, se Joe Biden virar presidente, o Senado bloquearia qualquer tentativa de restringir regulamentações, aumentar impostos das empresas. Com isso, a Nasdaq está chegando a subir 2,7% com essa perspectiva do Trump Fênix, né, que está renascendo das cinzas aí. Na verdade, João, até a Alessandra relatou isso na participação dela. Se você for pensar só no mercado, né, o que seria um cenário mais positivo, a vitória do Biden na presidência e o Congresso com os republicanos, que é o partido do Trump, seria uma boa mistura, porque o Biden ele teria mais facilidade para aprovar um pacote de estímulos para a economia, que é aquele crédito para as empresas se recuperarem por conta da pandemia e tudo isso. Então, no curto prazo, você teria uma recuperação da economia mais fácil do que o Trump, que teria mais resistência, e com o Senado ali com os republicanos, eles conseguiriam também frear muitas regulamentações, aumentos de impostos e tudo aquilo. Então, seria uma combinação boa para o mercado, mas isso no curto prazo, porque a minha avaliação é que no longo prazo, esse maior estímulo dado pelo Partido Democrata poderia chegar à conta lá na frente. É o que a gente fala aqui no Brasil. Você não pode sair gastando, imprimindo dinheiro, fazendo tudo sem pensar no futuro, porque um dia essa conta chega. Então, pensando apenas no mercado, a combinação Biden presidente e o Senado, o Congresso republicano para frear esses exageros é boa, mas eu acho que é pensar apenas no curto prazo. No longo prazo, eu acho que o Trump traria aí um crescimento mais duradouro, com menos regulamentações, com mais liberdade econômica, com menos impostos. Então, também não é um cenário ruim para o mercado a vitória do Trump. E o que é ruim, João? Uma briga sem data para acabar
com a justiça, essa questão de não ter um resultado definido. Isso também seria muito ruim o Biden ganhar com o Congresso democrata, aí também seria ruim. Mas a gente tem hoje dois cenários possíveis: Joe Biden presidente e o Congresso republicano, que é o partido do Trump, ou o Trump ganhando as duas coisas. O que não pode é ter indefinição, o mercado não gosta de incerteza. Então, seria interessante a gente ter logo um resultado definitivo em relação a isso. Como eu disse, ainda está em aberto, sim. 30 segundos para a gente encerrar. A posição do presidente Bolsonaro, ele está em Alagoas hoje, na cidade de Piau, onde inaugurou um sistema de abastecimento de água, e diz que o mundo está de olho no Brasil porque nós temos o que eles não têm. Então, ele está se referindo, claro, às manifestações do Biden sobre, né, internacionalizar a Amazônia. Internacionalizar uma vírgula, né? Que é isso. Pois é, João, o pessoal fala que é tudo teoria da conspiração, né, essa coisa do globalismo e tudo mais, mas o Biden está sendo bem claro, ele está dizendo ali, olha, se vocês não fizerem o que eu gostaria, o que eu quero que seja feito para preservar a Amazônia e tudo aquilo, nós vamos fazer retaliações, sanções econômicas e tudo mais. A gente já viu lá atrás o Macron dando pitaco aqui, quando teve aquela história das queimadas, a ONU vira e mexe, tenta também interferir. Agora, imagine se fosse o contrário, né? O Brasil querendo dar pitaco nas riquezas, nos recursos desses países. Então, em termos aí, pensando para o Brasil de risco, né, de uma vitória de um ou de outro, o Biden tem sim esse problema em relação à possível interferência que ele pode fazer em relação ao meio ambiente, inclusive juntando outros países para fazer isso, enquanto que o Trump, a gente sabe que existe uma relação muito melhor, muito mais amistosa com o Bolsonaro e com acordos bilaterais sendo feitos. Então, pensando nesse sentido, e principalmente para o agronegócio, seria mais interessante, obviamente, uma vitória do Trump. João, falando um pouquinho aqui da política nacional, tivemos ontem no Senado a derrubada do veto das desonerações, né, que era um veto importante. Significa o quê? Vários setores vão continuar com impostos reduzidos até o final do ano que vem. Isso tem dois lados. Um lado bom é que você preserva empregos, você mantém ali as empresas trabalhando com uma condição melhor, né, com essa crise toda, perda de receita, então ela consegue sobreviver melhor. Por outro lado, é menos receita para o governo. A gente sabe que as contas não estão fechando, então é uma decisão difícil ali de ser tomada, mas o Congresso acabou por derrubar esse veto e continua as desonerações até o final do ano que vem para 17 setores da economia, se não me engano, o que preserva os empregos, mas acende mais uma vez o alerta para a necessidade das reformas que o líder do governo comentou hoje que vão retomar com tudo após as eleições aqui no Brasil. A gente espera que isso realmente se cumpra, João. Ok. Eu estou aqui de olho, só para encerrar, cara, eu estou aqui de olho acompanhando as apurações online lá nos Estados Unidos. A atenção está lá no estado da Geórgia, né? Tem 99% das urnas apuradas, está 49,2% para o Biden e 49,5% para o Trump. É no 0,3 de diferença. Esse é um estado que o Trump vinha ganhando com uma larga vantagem, todo mundo já dava como certo para o Trump, e de repente isso começou a mudar, falta aí 1% e a vantagem é bem pequena. Então seria o inverso do Arizona, né? O Arizona, Biden estava tido já como o grande vencedor e o Trump começou a diminuir essa vantagem. Na Geórgia é o inverso. E existe muita tensão em relação a essa apuração, porque o pessoal desconfia também que eles vão querer fraudar para tirar essa diferença aí, que agora está em pouco mais de 20 mil votos, se não me engano. Também tem que ganhar essa se o Trump pretende ter alguma chance ainda. Se o Biden virar na Geórgia, praticamente está encerrado o jogo. Muito bem colocado. Tá bom, Renato? Vamos ver amanhã. Vamos ver com que cara estaremos amanhã na sexta-feira. Tá bom, meu amigo? Vamos em frente.